Ela enterrou o marido de manhã e foi expulsa de casa antes do pôr do sol, sem gritos, sem despedida, sem direito de ficar. Você não tem mais nada aqui. A porta fechou atrás dela, e com aquele som seco, a vida que ela conhecia acabou. Eloá segurava uma única mala. Dentro não tinha quase nada, mas ali ainda restava o que ninguém conseguiu tirar dela: a dignidade. Ela caminhou, sem destino, sem rumo, sem saber se estava fugindo ou simplesmente desaparecendo. O sol queimava a pele. O chão rachado levantava poeira a cada passo, e o silêncio parecia gritar mais alto que qualquer palavra, até que cascos, lentos, firmes, se aproximando. Eloá não se virou de imediato, porque a vida já tinha ensinado uma coisa: nem todo encontro é salvação. Mas quando o som parou logo atrás dela, ela respirou fundo e virou. E naquele instante, sem saber, ela estava olhando para o homem que mudaria completamente o seu destino. Ela perdeu tudo naquele dia, menos a chance de recomeçar. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal. Tem coisa que a gente aprende a carregar sem perceber. Não é de uma vez, não. É devagar, igual ferrugem no arame. Um dia, você olha e já tomou tudo. Assim foi para mim depois que a Conceição morreu. Fui acordando todo dia, fazendo o que precisava ser feito, tocando a fazenda, cuidando do gado, consertando cerca. E fui ficando cada vez mais parecido com essa terra aqui do Cerrado Goiano. Seco por fora, rachado em alguns lugares, mas ainda de pé. Me chamo Romeu Tavares. 63 anos, 2 dos quais vivi de verdade. Os outros fui apenas existindo. A fazenda Santa Brígida fica a uns 20 quilômetros de Crixás, no norte de Goiás, numa estrada de chão que o mapa nem se dá ao trabalho de nomear. 340 alqueires de pasto, um açude que encolhe todo ano na seca e uma casa de 3 quartos onde só um é usado. Os outros 2 eu fechei depois que ela se foi. Não por tristeza, me digo, por praticidade. Mas a gente sabe quando está mentindo para si mesmo. Naquela manhã de maio, eu saí cedo. O sol ainda estava baixo, cor de brasa velha no horizonte, e o ar tinha aquele frio miúdo que o cerrado guarda só de madrugada, o tipo de frio que some antes das 8 e não deixa saudade. Selei o baio, meu cavalo russo de 15 anos, tão calado quanto eu, e saí pela estrada principal sem destino certo. Tinha que verificar o córrego do lado sul, onde o pasto estava ralo, mas a verdade é que eu saía todo dia por essa estrada, porque ficar dentro de casa de manhã cedo era a coisa mais pesada que eu conhecia. A Santa Brígida era sólida, isso ninguém tirava, mas era vazia de um jeito que paredes não resolvem. O baio foi devagar, como sempre. Ele já sabia o caminho, já sabia meu silêncio, já sabia que eu não ia apressar nada. As patas dele levantavam aquela poeira fina e vermelha que gruda na roupa, no cabelo, na memória. O cerrado em maio está entre o verde e o amarelo. As árvores tortas ainda seguram algumas folhas, mas o chão já começa a rachar. É uma paisagem que ou você aprende a amar ou ela te engole. Eu aprendi a amar. Demorou, mas aprendi. Ia pensando nisso, no nada, no gado que precisava de sal, na cerca do fundo que estava pedindo arame, quando o baio deu uma parada leve. Não foi susto. Ele é velho demais para susto. Foi só uma hesitação, o tipo que ele faz quando sente algo diferente no ar. Levantei os olhos da estrada, e foi quando eu vi, longe ainda, uma figura caminhando no meio do pó. Mulher. Isso eu percebi logo pela silhueta, carregando alguma coisa. Parecia uma mala, dessas de plástico duro. Caminhava devagar, mas com uma firmeza estranha, como quem não sabe para onde vai, mas decidiu que vai de qualquer jeito. Fiquei olhando um momento sem mexer. Aquela estrada não era caminho de nada. Não tinha ônibus, não tinha vilarejo perto, não tinha nada além de pasto e céu aberto.
Uma mulher a pé com mala num lugar desses, numa hora dessas, ou estava perdida ou estava fugindo de algo. Dei um leve toque no baio e ele retomou o passo. Fui chegando devagar. Ela não olhou quando me ouviu. Continuou andando, a mala batendo contra a perna, os ombros um pouco curvados, o cabelo preso com algum elástico que já estava perdendo a batalha. Só quando eu estava quase ao lado dela é que ela parou e virou o rosto. Olhos fundos, cansados de um jeito que não era só de caminhar. Eu detive o baio, fiquei calado por um segundo, porque não sabia bem o que dizer. Não sou homem de muita palavra, nunca fui. Essa estrada não leva a lugar nenhum, disse por fim. Foi o que veio. Ela me encarou. Não com medo, com aquela frieza de quem já não tem mais nada a perder. Então talvez seja exatamente onde eu pertenço. O vento passou entre a gente. Levou um pouco de poeira, balançou as folhas de um pequi torto ali na beira, e eu fiquei olhando para ela sem entender direito o que estava sentindo. Só que aquelas palavras tinham pesado diferente. Tinham pousado num lugar que eu pensava que estava fechado fazia tempo. Não perguntei o nome. Não perguntei de onde vinha. Só olhei para a estrada à frente, longa e vazia como sempre, e depois olhei para ela de novo. E pela primeira vez em 2 anos, fiz algo que não estava nos meus planos. Ela hesitou antes de pegar minha mão. Vi isso claramente. O olhar foi para minha mão estendida, depois para minha face, depois para a estrada à frente, como se estivesse pesando as 2 opções e nenhuma parecesse boa o suficiente. Entendi aquilo sem precisar de explicação. Tem gente que aprende cedo que aceitar ajuda tem preço. E pelo jeito que ela estava naquela estrada, sozinha, com uma mala e olhos assim, ela tinha aprendido essa lição do jeito mais duro. Pode subir. Falei de novo, mais baixo. Não é convite com segunda intenção. É só que essa estrada tem mais 8 quilômetros até o próximo cruzamento e o sol vai estar no meio do céu daqui a pouco. Ela olhou para o céu, como se fosse confirmar o que eu disse. Depois pegou minha mão. Os dedos dela estavam quentes da caminhada, mas havia uma leveza naquele aperto. Não a leveza de quem está bem, mas a de quem está no limite e já não tem força nem para apertar com vontade. Ela subiu com cuidado, a mala no colo, as costas retas demais, como quem não quer parecer fraca nem por um segundo. O baio não reclamou. Bom cavalo sempre sabe quando não é hora de fazer drama. Saímos devagar pela estrada. Por um bom tempo, nenhum dos dois falou nada. O silêncio entre estranhos costuma ser desconfortável, mas aquele não era. Era o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas estão cansadas demais para fingir conversa. O cerrado ia passando dos 2 lados. O capim seco, as árvores retorcidas do cerradão, um gavião peneira parado no ar lá em cima, como se o mundo não tivesse pressa nenhuma. Foi ela quem quebrou primeiro. Meu nome é Eloá. Romeu, respondi. Ela quase sorriu. Não chegou a ser sorriso, foi só um movimento leve no canto da boca, rápido como um pássaro que pousa e vai embora. Nome de novela, ela disse. Nome de avô, corrigi, que também achava graça. Dessa vez, ela deixou o sorriso aparecer um pouco mais. Pequeníssimo, mas estava lá. E eu não sei bem por quê, mas aquilo me fez sentir alguma coisa que eu não sabia nomear ainda. Não perguntei o que tinha acontecido. Não era da minha conta e eu sou o homem que respeita isso. Mas quando a gente passa a vida no campo, aprende a ler o que os bichos não falam, o que a terra não diz em voz alta, o que o céu está anunciando antes da chuva chegar. E Eloá estava gritando em silêncio uma dor que eu reconhecia. Não porque era igual à minha, mas porque tinha o mesmo peso. Perda. Do tipo que não tem endereço para onde mandar. Quando chegamos no acesso da Santa Brígida, eu deveria ter ido direto para o sul, verificar o córrego como planejava. Era o que fazia sentido. Era o que Romeu Tavares, de 2 anos atrás, teria feito sem pensar 2 vezes. Em vez disso, virei o baio para o portão da fazenda. Tem café quente lá em casa.
disse, olhando para frente. E um lugar para sentar que não seja chão de estrada. Ela não respondeu de imediato. Senti ela olhar para o portão de madeira velha, para a casa lá no fundo, para o terreiro limpo de terra batida. Estava avaliando. Tinha todo o direito. Só café, ela disse por fim. Não era pergunta. Era condição. Só café, confirmei. Descemos do cavalo. Eu amarrei o baio no mourão de sempre e abri o portão. Ela entrou segurando a mala com as duas mãos, olhando tudo com aquele cuidado de quem não quer dever nada a ninguém. A casa estava como sempre. Limpa porque eu não bagunço, mas vazia de um jeito que limpeza não resolve. A mesa de madeira escura, as cadeiras que a Conceição escolheu numa feira em Crixás, o fogão a lenha que eu ainda uso porque gás encarece e porque aprendi a cozinhar assim e não vejo motivo para mudar. Botei a chaleira no fogo. Eloá ficou parada perto da porta por um momento, como quem ainda não tinha decidido se ia ficar ou ir. Depois puxou uma cadeira e sentou, a mala encostada na perna, os olhos percorrendo a cozinha devagar. Você mora sozinho, ela disse. Não era pergunta. Há 2 anos, respondi. Ela assentiu, como se aquilo explicasse alguma coisa que ela já estava suspeitando. O café ficou pronto. Coloquei 2 xícaras na mesa, as de esmaltado branco, que são as que uso todo dia, e sentei do outro lado. Ela pegou a xícara com as 2 mãos, igual criança segurando algo que não quer deixar cair, e bebeu devagar. Por um longo momento, só o barulho do fogo baixo e o vento lá fora. Enterrei meu marido ontem, ela disse de repente, sem olhar para mim. E hoje de manhã, meu irmão me disse que eu não tinha mais nada naquela casa, que era tudo dele. Fez uma pausa curta. Ele não gritou. Não precisou. Eu não disse nada. Às vezes, a gente precisa que alguém escute de verdade, sem tentar consertar, sem enfiar palavra no meio. Eu sei disso porque passei tempo demais sem ter ninguém assim. Ela continuou olhando para a xícara. Peguei a mala e saí andando. Nem sabia para onde. E agora? Perguntei com cuidado. Ela levantou os olhos para mim pela primeira vez desde que sentamos. Tinha uma dureza naquele olhar, mas também tinha algo por baixo. Não era fraqueza, era aquela exaustão de quem segurou firme por tempo demais e está perto do limite sem querer admitir. Agora eu tô tomando um café, ela respondeu. E era isso. Por enquanto era só isso. Fiquei olhando para ela e pensei na Conceição, em como ela sempre dizia que a Santa Brígida precisava de gente, que fazenda grande demais para um homem só ficava triste. Pensei nisso e olhei para o 2º quarto fechado, para o 3º quarto fechado, para o corredor escuro que eu já nem ligava mais a luz. Tem um quarto livre, disse devagar. Pode ficar por enquanto, se precisar. Ela não respondeu na hora. O vento bateu na janela. Lá fora, o baio bufou baixinho no mourão, e o silêncio entre a gente desta vez tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio de 2 estranhos. Era o silêncio de 2 pessoas que estão, talvez sem querer, começando alguma coisa que nenhuma das 2 sabe ainda nomear. Capítulo 3. O que a casa guardava. Ela ficou. Não foi uma decisão grande, cheia de palavras. Foi só ela não levantando da cadeira quando o café acabou. Foi ela olhando pela janela para o terreiro e não tendo para onde olhar depois. Foi o silêncio pesando mais do lado de fora do que dentro. Mostrei o quarto sem cerimônia. Era simples. Cama de solteiro com colcha de retalhos que a Conceição tinha feito num inverno entediado. Janela de madeira que chiava um pouco ao abrir. Um cabide de prego na parede. Não tinha enfeite, não tinha espelho, não tinha nada que dissesse que alguém morava ali. Era um quarto que existia, mas não vivia. Eloá ficou parada na porta olhando por um segundo. Tá bom, disse ela. Só isso. E eu fui cuidar do baio. Nos 2 dias seguintes, a gente foi se acostumando um com o outro do jeito que bichos fazem, devagar, sem encarar direto, deixando o espaço existir. Ela acordava antes de mim, o que me surpreendeu.
Na primeira manhã, quando desci, o fogão já estava aceso e tinha uma panela de água esquentando. Ela estava sentada na varanda com o copo de água na mão, olhando para o cerrado como se estivesse tentando entender uma língua que nunca tinha estudado. Não falei nada. Só entrei, fiz o café, coloquei uma xícara na beira da janela de onde ela via e saí para a lida. No segundo dia, quando voltei do pasto na hora do almoço, tinha arroz e feijão na panela. Parei na porta da cozinha, olhando para aquela panela fumegando como se fosse uma aparição. Tinha os ingredientes, ela disse sem se virar do fogão. Espero que não se importe. Não me importo, respondi, e não me importei. Mas fiquei ali parado mais tempo do que precisava, porque o cheiro daquele feijão bateu num lugar que eu tinha esquecido que existia. Era o cheiro de casa com gente dentro. Era diferente do cheiro de casa só com homem e rotina. Comi sem comentar sobre o gosto. Ela comeu sem perguntar se tinha gostado. A gente estava aprendendo a dividir espaço sem cobrar nada um do outro. E havia uma dignidade silenciosa nisso que eu respeitava muito. Foi no terceiro dia que as janelas se abriram. Literalmente. Eu tinha o hábito de deixar as janelas do fundo fechadas porque não havia razão para abrir. Ninguém passava por lá. Era só mato e cerca. Mas quando voltei da tarde, as duas janelas da sala estavam escancaradas e uma brisa limpa atravessava a casa de lado a lado, levando com ela um mofo antigo que eu nem sabia mais que sentia. Eloá estava varrendo o corredor. As janelas estavam abafando tudo, ela disse, antes que eu perguntasse. Olhei para as janelas, olhei para ela, olhei de volta para as janelas. Concordei. Naquela noite sentamos os dois na varanda depois do jantar. Ela tinha encontrado um banco velho que eu guardava no galpão e arrastado para perto da cadeira de balanço onde eu sempre sento. O céu de Goiás à noite é uma coisa que não precisa de comentário. É só estrela em cima de estrela, tão fundo que cansa o pescoço de tanto olhar. A gente ficou assim por um tempo, cada um no seu silêncio, o som dos grilos enchendo o ar quente. Você ainda ama sua esposa? Ela perguntou de repente. A pergunta não me pegou de surpresa tanto quanto eu esperava. Talvez porque já tivesse passado pela minha cabeça que ela ia perguntar alguma coisa assim em algum momento. Demorei antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque queria que saísse do jeito certo. Sempre vou amar, disse, olhando para o céu. Mas isso não significa que meu coração morreu com ela. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Tinha peso de coisa pensada, não de coisa evitada. Meu marido era bom homem, ela disse depois de um tempo. Fraco em algumas coisas, mas bom. E eu o amava do jeito que se ama alguém que a gente escolheu sem ter muita escolha. Parou. Isso faz sentido? Faz, respondi. E fazia. Não sinto culpa por ter saído daquela casa, ela continuou, e eu percebi que ela estava dizendo aquilo mais para si mesma do que para mim. Mas sinto uma coisa estranha aqui. Tocou o peito levemente com a ponta dos dedos, que eu não sei se é tristeza ou alívio, e não sei se é certo sentir as duas coisas ao mesmo tempo. A vida não costuma perguntar se é certo, falei. Ela virou o rosto para mim. Naquela luz fraca da lua, eu vi algo diferente nos olhos dela. Não a dureza dos primeiros dias, não o cansaço de quem acabou de perder tudo. Era curiosidade. Era ela me enxergando pela primeira vez de verdade, não como abrigo provisório, mas como pessoa. Eu desviei o olhar para o cerrado escuro, não porque estava desconfortável, mas porque aquele olhar dela estava mexendo com uma parte de mim que eu não estava preparado para mexer ainda. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajeitando sozinha, como água que acha o caminho entre as pedras. Ela cuidava da casa sem que eu pedisse, não de um jeito servil, mas de um jeito de quem precisa ter o que fazer para as mãos e para a cabeça. Eu tocava a fazenda, voltava na hora do almoço e do jantar, e fui percebendo com um espanto quieto que estava voltando para casa com uma pressa diferente.
Não urgência. Era outra coisa. Uma tarde, encontrei ela parada na beira do terreiro, olhando para o cerrado com a mão viseirando o sol. Que bicho é aquele lá? Apontou. Era uma seriema, andando devagar entre o capim. Seriema, disse. É brava, mas não faz mal. Nunca tinha visto de perto. Você é da cidade? De Goiânia. Ela baixou a mão e ficou olhando o bicho se afastar. Vim pra cá quando me casei. 8 anos no interior e ainda estranhando o bicho. Eu quase disse que 8 anos no interior não era tempo suficiente para deixar de estranhar, mas guardei. Havia algo na forma como ela falou, não com tristeza, mas com uma leveza nova, como se estivesse redescobrindo que o mundo tinha coisas que ela ainda não conhecia direito. E eu não quis interromper aquilo com conversa. A seriema sumiu no mato. Eloá ficou olhando o lugar onde ela tinha estado. E eu fiquei olhando para Eloá, sem querer admitir o que estava sentindo, porque admitir seria o começo de algo que eu não sabia se tinha coragem de começar. Mas o coração não costuma pedir licença. Isso eu já sabia havia muito tempo. O cerrado tem uma forma própria de anunciar que algo vai mudar. Não é barulho, é o contrário. Um silêncio que vai chegando devagar, empurrando os sons de todo o dia para longe. Os pássaros somem primeiro. Depois o vento para de vez. O ar fica parado e pesado, com aquele cheiro de terra quente que é diferente do cheiro comum. É mais fundo, mais antigo, como se o próprio chão estivesse se preparando para receber algo. Aprendi a ler esses sinais antes de aprender a ler letras. Meu pai me ensinou, e meu pai aprendeu com o dele. Naquela quinta-feira de maio, o silêncio chegou antes do meio-dia. Eu estava no pasto do lado norte, verificando o bebedouro do gado, quando o baio parou sozinho e ficou com as orelhas em pé. Olhei para o céu. Lá no horizonte, uma parede de nuvem escura estava vindo do lado do Araguaia. Daquelas nuvens que não têm pressa, porque sabem que vão chegar de qualquer jeito. Ainda estava longe, mas no cerrado a distância engana. Virei o baio e fui em direção à fazenda num trote firme. Quando cheguei no terreiro, Eloá estava estendendo roupa no varal. Ela ainda não tinha aprendido a ler o céu daqui. Percebi isso pelo jeito calmo que ela prendia cada peça, sem olhar para o horizonte. Larga essa roupa, falei, descendo do cavalo. Vai chover antes das 2. Ela olhou para o céu, depois para mim, com aquela expressão de quem quer questionar, mas já aprendeu que discussão com fazendeiro sobre tempo é batalha perdida. Começou a tirar tudo do varal, sem reclamar. Eu fui recolher o que estava no galpão aberto, fechar as porteiras do pasto de baixo, garantir que o bezerro novo estava dentro do curral coberto. O baio eu levei para o estábulo cedo, porque ele fica nervoso com trovão e não havia necessidade de deixá-lo passar por isso. A chuva chegou às 2h15. Eu tinha errado por 15 minutos, o que para o cerrado é praticamente pontual. Não foi chuva comum. Foi aquela chuva de maio que parece que o céu inteiro resolve descer de uma vez, com trovão que range nos ossos e relâmpago que clareia tudo como se fosse meio-dia. A varanda aguentou, o telhado aguentou, mas a água escorreu pelo terreiro em fio e o cheiro de terra molhada tomou conta de tudo num segundo. Eloá ficou parada na porta da cozinha, olhando para a chuva. Eu fui me sentar na cadeira da varanda, do lado de fora, mas coberto pelo beiral, porque sempre gostei de sentir o vento da chuva no rosto. Ela veio sentar no banco ao lado, sem dizer nada, abraçando os próprios joelhos, e os dois ficamos assistindo aquela água descer. Em Goiânia, a chuva é diferente, ela disse depois de um tempo. Como assim, diferente? Lá ela cai e vai embora. Aqui ela fica. Parece que molha por dentro também. Eu entendi o que ela quis dizer, embora não soubesse bem como explicar que entendia. O cerrado absorve chuva de um jeito que cidade não absorve. Aqui, a água some na terra, some no cheiro, some no verde que aparece no dia seguinte, como se sempre tivesse estado lá esperando.
Ficamos calados por um bom tempo. O trovão foi espaçando, a chuva foi afrouxando, e quando ela parou de vez, deixou o mundo lavado e quieto, do jeito que só chuva forte deixa. Foi então que Eloá falou, sem olhar para mim. Romeu, eu preciso te dizer uma coisa. Algo no tom me fez prestar atenção diferente. Meu irmão Aurélio, ele não vai simplesmente aceitar que eu fui embora. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele é o tipo de homem que não larga o que considera seu, e ele sempre me considerou sua. Fiz silêncio, esperando ela continuar. A casa onde eu morava com meu marido era no nome dos dois, dela e do Aurélio, explicou. Meu marido não tinha família aqui, veio de fora, e quando foi ficando doente, Aurélio foi tomando conta de tudo aos poucos. Das contas, dos documentos, das decisões. A voz dela não tremia, mas estava mais baixa. No dia do enterro, ele me disse que eu não tinha direito a nada, que eu assinaria o que ele mandasse, que era melhor eu concordar. E você não concordou. Peguei a mala e saí andando. Olhei para ela de lado. Havia uma firmeza naquilo que me impressionou. Não a firmeza de quem não tem medo, mas a de quem tem medo e vai assim mesmo. Ele vai te procurar, disse. Eu sei. E vai te achar. Ela virou o rosto para mim. Os olhos dela estavam secos. A expressão estava tranquila de um jeito que custou muito para ficar assim. Eu sei, repetiu. Por isso precisava te avisar, para você não ser pego de surpresa. Fiquei olhando para ela por um momento. Ela estava me avisando. Não pedindo ajuda, não implorando proteção. Me avisando como quem respeita o espaço do outro e não quer trazer problemas sem consentimento. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Tá avisado? Disse, e me virei de volta para a varanda molhada. Ela ficou me olhando por um segundo, como se esperasse mais do que isso. Mas eu não tinha mais o que dizer naquele momento. Só tinha aquela certeza quieta se acomodando no peito de que o que quer que viesse, eu não ia virar as costas. Nos dias seguintes, a fazenda foi voltando à rotina molhada do pós-chuva. O pasto verde brotou feio e bonito ao mesmo tempo. Os passarinhos voltaram em dobro. O açude subiu um palmo. E Eloá foi se abrindo aos poucos, como aquelas flores do cerrado que não abrem com o calor, mas com a água. Ela me contou sobre o marido, Dirceu, homem quieto de Minas, que veio para Goiás atrás de trabalho e ficou atrás dela. Que adoeceu devagar, que lutou com dignidade, que morreu num hospital de Crixás, sem parente nenhum ao lado porque Aurélio tinha proibido visita nos últimos dias, dizendo que era para não perturbar. Eu ouvi tudo sem interromper. E quando ela terminou, havia um silêncio entre a gente que não era vazio. Era cheio de entendimento, do tipo que não precisa de resposta. Naquela noite, depois do jantar, ela ficou lavando a louça e eu fui até a porta da cozinha sem motivo claro. Fiquei encostado no batente, olhando o movimento simples das mãos dela na água. Ela sentiu meu olhar. "O que foi?" perguntou, sem se virar. "Nada", disse. "Só achei que ia perguntar se você quer café." Ela deu uma risada baixa. A primeira risada de verdade que eu ouvia dela desde que chegou. "Você não queria perguntar sobre café nenhum, Romeu Tavares." Eu não disse nada, mas saí da porta sorrindo para a escuridão do corredor, porque ela tinha razão, e porque aquilo era o tipo de coisa que eu tinha esquecido como era bom. Ser lido por alguém de verdade. Dormi naquela noite com uma leveza estranha no peito. E acordei no dia seguinte com o sol batendo diferente na janela. Não torto, diferente, como se tivesse voltado a ter vontade de clarear o que tinha aqui dentro. Ouvi o carro antes de ver. Aqui no interior a gente desenvolve esse sentido com o tempo. O ouvido aprende a separar o barulho do vento, do gado, do mato e reconhece de longe qualquer coisa que não pertence. O motor era novo, potente, daquele jeito que não combina com estrada de chão. Estava ainda no acesso quando eu já tinha parado o que estava fazendo. Eram 8 da manhã. Eloá estava dentro de casa.
Fui devagar até a frente da fazenda, sem pressa aparente, mas com atenção em tudo. O baio me olhou do estábulo com as orelhas levantadas. Até ele sentiu. O carro parou do lado de fora do portão. Um SUV prata, limpo demais para quem tivesse vindo pela estrada de chão, o que significava que tinha saído cedo de algum lugar asfaltado e não tinha demorado muito para chegar até aqui. Homem que chega assim num lugar que não é dele, veio preparado, veio sabendo onde estava indo. Ele desceu devagar, elegante. Essa foi a primeira palavra que me veio. Não elegante de fazendeiro arrumado, mas elegante de cidade. Calça clara, camisa aberta no colarinho, cabelo penteado com aquele cuidado de quem se olha no espelho mais vezes do que precisa. 40 e poucos anos, talvez. Ombros largos, sorriso de quem usa sorriso como ferramenta. Me olhou de cima a baixo com uma calma que era calculada. "Bom dia", disse ele, parando do lado de fora do portão, os braços abertos, num gesto de quem não quer parecer ameaça. "Estou procurando minha irmã, Eloá. Me disseram que ela pode estar por aqui." Fiquei parado onde estava. "Quem te disse?" Ele deu um sorriso leve, como se a pergunta fosse detalhe. "Interior é interior. A gente acaba sabendo." Inclinou levemente a cabeça. "O senhor é Romeu Tavares?" Não respondi. Só fiquei olhando para ele, lendo o que ele não estava dizendo. Tinha muita coisa não dita ali. Na postura, no jeito que os olhos dele varreram a casa por cima do meu ombro, na forma como o sorriso não chegava aos olhos. "Aurélio!" ele disse, estendendo a mão por cima do portão fechado. "Aurélio Brandão! Só vim buscar minha irmã. Estou preocupado com ela. Não peguei a mão." "Ela tá bem", disse. Algo passou pelo rosto dele. Rápido, controlado, mas eu vi. Uma contração pequena perto dos olhos, aquele ajuste de quem está acostumado a ser obedecido e encontrou resistência onde não esperava. "Com todo respeito", ele disse, o sorriso ainda no lugar, mas a voz um grau mais fria. "Eu preciso ver isso por mim mesmo. Ela passou por uma perda muito grande e não está em condições de tomar decisões sozinha. Ela tomou a decisão de vir aqui sozinha muito bem." Ele me encarou por um segundo. Depois o sorriso voltou, mais calculado dessa vez. "Posso entrar?" "Não." A palavra saiu simples, sem raiva, sem volume. Só saiu. O silêncio durou alguns segundos. Lá atrás, ouvi a porta da cozinha. Não precisei virar para saber que era Eloá. Senti a presença dela parar no terreiro, a alguns metros atrás de mim. Aurélio a viu antes que eu me virasse, e o rosto dele mudou de um jeito que me deixou de sobreaviso. Não ficou com raiva, ficou com aquela calma excessiva de quem guarda a raiva para usar depois, no momento certo, do jeito mais eficiente. "Eloá", ele disse, e a voz ficou macia de repente, quase afetiva. "Que bom te ver bem. Vim te buscar, minha filha. Sua casa é lá." Eu me virei um pouco, o suficiente para ver ela de lado. Eloá estava parada no meio do terreiro, os pés firmes no chão, as mãos ao lado do corpo. Não estava tremendo, mas eu conhecia aquela expressão agora. Era a mesma da estrada, quando ela carregava a mala e caminhava sem saber para onde. Só que desta vez, ela sabia onde estava. "Minha casa não é mais lá, Aurélio", ela disse. "Eloá." A voz dele desceu um tom, perdendo a maciez. "Não me faça ter que resolver isso de outro jeito." Abri o portão. Não para deixá-lo entrar. Abri para eu sair. Fechei atrás de mim e fui até onde ele estava, parando a 2 passos de distância. Não sou homem grande, nunca fui, mas sou homem de terra, e terra tem um peso que não depende de tamanho. Ela disse o que tinha a dizer. Falei, olhando direto para ele. "Acho melhor o senhor voltar para o seu carro." Ele me encarou. Estava calculando, eu sabia. Pesando o que valia a pena, o que não valia, o que podia usar depois. "O senhor não sabe com o que está se metendo", disse ele por fim, a voz baixa demais para Eloá ouvir. "Sei exatamente", respondi.
Aurélio ficou parado por mais um momento. Depois deu um passo atrás, lento e deliberado, como quem quer deixar claro que está recuando por escolha própria, não por obrigação. Abriu a porta do carro, entrou, ajeitou o espelho retrovisor com calma de propósito. Antes de ligar o motor, abaixou o vidro. Até logo, Romeu Tavares. O carro saiu devagar pela estrada de chão, levantando uma poeira fina e vermelha que demorou para baixar. Fiquei parado olhando até sumir. Quando me virei, Eloá estava no portão, segurando a madeira com as duas mãos. Não chorava, mas havia uma palidez no rosto que me disse que custou mais do que ela estava mostrando. Ele vai voltar, ela disse. Vai, concordei. Entrei de volta para o terreiro e fechei o portão atrás de mim. Passei por ela sem parar, fui até a varanda e sentei na minha cadeira. Depois de um momento, ouvi os passos dela vindo atrás. Ela se sentou no banco. O cerrado estava quieto, o sol já esquentando o dia, um caracará gritando lá longe no pasto. Romeu, ela disse, depois de um tempo. Por que você fez isso? Fiquei olhando para o horizonte, para o cerrado torto e teimoso que não pede licença para crescer em terra seca. Pensei na Conceição, em como ela dizia que eu tinha o coração duro como aroeira, mas que aroeira também dava flor. Pensei no quarto fechado, nas janelas que agora estavam abertas, no cheiro de feijão que tinha voltado para essa cozinha. Porque era o certo, disse. Ela não respondeu. Mas quando olhei de lado, vi que ela estava olhando para mim com aquela expressão de antes, a do quarto, a da varanda na chuva, a da cozinha com a louça, só que desta vez havia algo a mais. Algo que eu reconhecia porque já tinha sentido antes, muito tempo atrás, numa tarde de outubro, em que uma moça de olhos escuros tinha me olhado do mesmo jeito numa festa em Crixás. Desviei o olhar antes que eu fizesse alguma coisa que não estava pronto para fazer. Mas o coração, esse, não desviou. Ele voltou 3 dias depois. Não veio sozinho dessa vez. Eram 2 carros. O SUV prata de sempre e um outro, menor, com 2 homens que ficaram do lado de fora enquanto Aurélio descia com aquela calma de sempre, como se tivesse o mundo no bolso e soubesse disso. Eu estava no galpão quando ouvi. Larguei o que estava fazendo e fui para frente sem correr, mas sem perder tempo. Eloá tinha ouvido também. Quando cheguei no terreiro, ela já estava na porta da cozinha, e pelo jeito que segurava o batente, eu sabia que estava se preparando por dentro do modo que ela sabia. Aquela contenção que eu tinha aprendido a reconhecer nela, de quem já passou por coisa pior e sobreviveu. Aurélio parou no portão. Dessa vez não sorriu. Romeu Tavares, disse, com uma formalidade que era ameaça disfarçada. Minha irmã está retendo bens que são meus por direito. Documentos, uma aliança, pertences do falecido. Vim buscar o que é meu. Ela não tem nada seu, disse. Com todo respeito, isso não é o senhor que decide. Um dos homens do outro carro deu um passo na direção do portão. Não era segurança particular. Eu percebi. Era o tipo de homem que Aurélio pagava para resolver o que ele mesmo não queria resolver com as próprias mãos. Fiquei onde estava. Internamente, fiz um cálculo rápido e frio. 2 homens, portão fechado, estrada sem movimento, vizinho mais próximo a 6 quilômetros. Não eram condições favoráveis, mas favorável e certo são coisas diferentes. E eu aprendi isso há muito tempo. Foi quando Eloá saiu da porta e veio até o meu lado. Não falei nada para ela não vir. Não era meu lugar. Ela era mulher adulta que tinha tomado decisões difíceis a vida toda, e aquela decisão de ficar de pé ao meu lado era dela. Aurélio, ela disse, a voz firme do jeito que eu já conhecia. Os documentos que você quer não provam o que você pensa que provam. E você sabe disso. Algo passou pelo rosto dele, uma fissura pequena no controle. Eloá, não me obrigue. Eu não sou mais sua, ela disse. Simples, sem grito, sem tremor. Nunca mais vou ser.
O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos, mas foi o tipo de silêncio que pesa como pedra. Aurélio olhou para mim, depois olhou para ela, depois para os 2 homens atrás dele. E eu vi naquele momento a conta sendo feita na cabeça dele, o que valia a pena agora, o que era melhor guardar para depois, onde estava o caminho mais eficiente. Ele abriu um sorriso que não tinha nenhuma alegria dentro. Tudo bem, disse. Por enquanto. Voltou para o carro devagar. Os 2 homens foram atrás. O SUV saiu pela estrada e dessa vez a poeira que levantou foi mais rápida, mais agressiva. Tinha raiva no acelerador. Quando sumiram, Eloá soltou um ar que estava segurando. Eu a olhei de lado. Ela estava pálida, mas de pé. Sempre de pé. Ele vai usar os documentos, ela disse. Ele tem advogado, tem contato, tem dinheiro, e eu não tenho nada disso. Você tem o que aconteceu de verdade, disse. Verdade não paga advogado. Não tinha resposta fácil para isso, então não fingi que tinha. Fui até a varanda e sentei. Ela veio junto, mas dessa vez não foi sentar no banco. Ficou parada, de costas para mim, olhando para o portão fechado. Acho que devo ir embora, ela disse. A voz estava diferente agora. Não era mais a firmeza de antes. Era aquela voz baixa de quem está tomando uma decisão que machuca, mas parece a única possível. Não quero te trazer problema. Você me acolheu sem dever nada. E eu já trouxe confusão demais para essa fazenda. Fiquei olhando para suas costas. Pensei em falar alguma coisa rápida, algum argumento prático sobre segurança, sobre estrada, sobre para onde ela ia sem destino. Mas o que saiu foi outra coisa. Conceição morreu numa sexta-feira de agosto, disse. Ela se virou devagar. Aneurisma. Não teve aviso, não teve tempo. Ela foi dormir e não acordou. Olhei para o chão de madeira da varanda. Passei o primeiro ano achando que devia ter feito alguma coisa diferente. Ficado mais em casa, saído menos cedo, prestado mais atenção em algum sinal que provavelmente não existia. Levantei os olhos para ela. Aprendi da forma mais custosa que existe que a gente não consegue proteger tudo que ama, só querendo muito. Eloá me olhava em silêncio. Mas aprendi também, continuei, que tem uma diferença entre não conseguir proteger e nem tentar. Ela ficou parada por um momento, os olhos brilhando de um jeito que ela claramente não queria que eu visse. Romeu, fica, disse. Não foi súplica nem ordem. Foi só a verdade saindo do lugar onde eu tinha guardado ela por dias. A gente resolve isso junto. Tem jeito de resolver por dentro da lei, com prova, com testemunha, do jeito certo. Mas para isso, você precisa estar aqui, não na estrada sem rumo. Ela ficou me olhando por um tempo longo. Lá fora o vento balançou o cerrado, aquele vento manso de fim de tarde que não resolve nem piora nada, só passa. Você nem me conhece direito, ela disse, mas a voz já tinha mudado. Não era mais a voz de quem ia embora. Conheço o suficiente, respondi. E era verdade. Conhecia a mulher que acordava antes do sol, que abria janelas fechadas há anos, que cozinhava feijão sem pedir permissão e ria baixinho quando me pegava pensando em outra coisa, que ficou de pé no terreiro diante do irmão sem tremer nos joelhos, mesmo tremendo por dentro. Era suficiente. Ela olhou uma vez para o portão, uma vez para mim, e depois foi sentar no banco dela. O banco que ela mesma tinha arrastado do galpão naquela primeira semana, que já tinha virado o banco dela sem que a gente tivesse combinado. Não disse que ia ficar, mas sentou. E no cerrado, sentar é o mesmo que dizer sim. Naquela noite não dormimos cedo. Ficamos na varanda até tarde, traçando o que sabíamos, o que tínhamos, o que precisávamos. Ela lembrava de datas, de documentos que tinha fotografado no celular antes de sair, de um vizinho que tinha presenciado Aurélio forçando o marido dela a assinar algo no hospital. Eu ouvia e ia organizando na cabeça. Não era pouca coisa, era menos do que Aurélio tinha, mas era real, e real às vezes é o que basta.
Quando o fogo do lampião começou a fraquejar, ela bocejou com aquele cuidado de quem não quer parecer cansada. Vai dormir, disse. Ela se levantou, pegou o banco e foi levando para o canto da varanda onde sempre guardava. Na porta parou. Romeu. Obrigada. Pausa. De verdade. Não respondi. Mas quando ela entrou e a porta fechou, fiquei olhando para o cerrado escuro por um bom tempo. E pensei que havia duas coisas acontecendo ao mesmo tempo naquela fazenda. Uma batalha que ainda estava por vir e alguma outra coisa mais quieta que já tinha começado sem pedir licença. As duas me assustavam igualmente. Mas só uma delas, percebi naquela noite, me assustava do jeito bom. A ligação veio numa manhã de terça. Eu estava no pasto quando Eloá apareceu na porteira com o celular na mão e uma expressão que eu não tinha visto nela ainda. Não era medo, não era raiva, era aquela mistura das duas que acontece quando a ameaça finalmente ganha forma concreta. Ele entrou com um processo, ela disse, me passando o telefone. Era uma mensagem do vizinho de Dirceu, um homem chamado Valdemar, que morava a 2 quilômetros da casa onde ela tinha vivido. Ele tinha recebido uma intimação para depor. Aurélio estava alegando que Eloá tinha saído de casa levando bens do espólio sem autorização e que a partilha do imóvel era inteiramente dele por um acordo pré-nupcial que ele mesmo tinha redigido. Devolvi o celular sem falar nada por um momento. Olhei para o pasto. O gado pastava tranquilo, sem saber de nada. O mundo deles reduzido a capim e água e sombra de árvore. Pensei, não pela primeira vez, que boi tem uma sabedoria que a gente subestima. Valdemar vai depor a favor ou contra? Perguntei. A favor, ela disse. Ele viu Aurélio forçar Dirceu a assinar. Ele estava lá. Então é testemunha. É uma testemunha de interior sem advogado contra um processo montado por alguém com dinheiro e contato em Goiânia. Não era argumento fácil de rebater. Eu sabia disso, mas também sabia que processo tem prazo, que prazo pressiona e que homem pressionado comete erro. Tem uma mulher em Crixás, disse. Doutora Norma. Faz 20 anos que resolve problema de gente daqui que não tem condição de pagar advogado de capital. Já resolvi uma questão de terra com ela. É brava e é boa. Eloá me olhou. Você confia nela? Confio. Então liga. Liguei naquela mesma tarde. A doutora. Norma ouviu tudo em silêncio, fez 3 perguntas cirúrgicas e disse que podia atender no dia seguinte. Não prometeu nada, que é exatamente o que se espera de pessoa séria. Naquela noite, porém, a fazenda recebeu outro tipo de problema. Esse sem advogado que resolvesse. Eram quase 10 horas quando o baio começou a resfolegar no estábulo. Eu já estava quase dormindo quando ouvi. Ele tem um bufido específico quando sente cheiro de fumaça, diferente do bufido de susto comum. Me levantei rápido. Da janela do meu quarto eu vi. Lá no fundo do pasto, perto da divisa com a estrada secundária, havia um brilho alaranjado que não devia estar lá. Fogo. Vesti a roupa no escuro e saí. Bati na porta de Eloá no caminho. 2 tapas secos, sem explicação. E fui pro galpão pegar o balde e a mangueira comprida. Ela apareceu na porta do quarto ainda sonolenta, viu minha expressão e não precisou de palavra. Veio junto. O fogo tinha pegado numa faixa de capim seco perto da cerca do fundo. Não era grande ainda, mas o vento da noite estava empurrando na direção certa para se tornar grande muito rápido. Em noite seca de maio, fogo em capim de cerrado não pede licença. Trabalhamos sem falar. Ela ficou na mangueira, eu fui com o abafador. Um pedaço de lona grossa presa num cabo que todo fazendeiro guarda, batendo nas bordas do fogo para não deixar alastrar. O calor na cara, a fumaça nos olhos, o cheiro acre de capim queimado misturado com terra. Levou 40 minutos. Quando o último brasa apagou, eu estava agachado no chão escuro, tossindo, com as mãos pretas de fuligem. Eloá estava do meu lado, igualmente coberta de fumaça.
o cabelo solto e despenteado, os olhos vermelhos. Ficamos assim por um momento, os dois olhando para a terra escurecida. Fogo não nasce sozinho em terra úmida, ela disse baixinho. Não nasce, concordei. Ela não precisou dizer o nome, eu não precisei confirmar. Voltamos para casa em silêncio. Ela foi lavar o rosto, eu fui verificar o baio que estava agitado no estábulo. Fiquei com ele por um tempo, a mão no pescoço dele, sentindo ele ir acalmando. Bom cavalo, avisou antes de qualquer um. Quando entrei na cozinha, Eloá estava sentada à mesa com 2 copos de água. Me passou um sem dizer nada. Sentei do outro lado. Ficamos bebendo água no silêncio da madrugada, a fumaça ainda no cabelo dos dois. Ele quer te assustar, ela disse. Eu sei. Está funcionando? Olhei para ela. Havia uma seriedade genuína na pergunta. Ela queria saber de verdade. Não estava testando. Não, disse. E era verdade. Mas havia outra verdade que eu não disse naquela hora, que estava se formando enquanto eu olhava para ela sentada na minha mesa no meio da madrugada, coberta de fuligem, perguntando se eu estava com medo com aquela voz direta que ela tinha. A verdade era que tinha um tempo que eu não me importava muito com o que acontecia comigo. Não de um jeito dramático, só o descaso quieto de quem perdeu o motivo de se preservar com cuidado. Tocava a fazenda por inércia, dormia e acordava porque o corpo exigia, comia porque precisava trabalhar. Eloá tinha mudado isso sem pedir licença. E perceber aquilo, naquela madrugada de fumaça e brasa apagada, foi a coisa mais assustadora e mais viva que eu tinha sentido em 2 anos. No dia seguinte fomos a Crixás. A doutora. Norma era uma mulher de uns 55 anos, cabelo grisalho cortado curto, óculos de grau grossa e um jeito de ouvir que fazia a gente querer contar tudo. Ouviu Eloá por 1 hora inteira, fez anotações, pediu as fotos dos documentos no celular, anotou o nome de Valdemar. Quando Eloá terminou, a doutora Norma tirou os óculos, limpou devagar e olhou para as 2 anotações. O acordo pré-nupcial que ele alega tem um problema, disse, com a calma de quem já viu muita coisa parecida. Para ser válido, precisaria ter sido registrado em cartório antes do casamento. Se não foi, não vale nada juridicamente. Colocou os óculos de volta. E eu apostaria que não foi, porque homem que faz coisa torta raramente faz direito à parte burocrática. Eloá ficou olhando para ela. Então tem saída? Tem caminho, a doutora Norma corrigiu. Saída fácil não existe, mas caminho existe. Na volta, Eloá ficou calada por um bom trecho da estrada. O baio ia devagar, o sol da tarde batendo de lado, o cerrado abrindo dos 2 lados como sempre. Eu deixei o silêncio dela existir. Foi ela quem quebrou, perto do acesso da fazenda. Romeu. A voz tinha uma qualidade diferente. Não era a voz das decisões difíceis, nem a da firmeza de sempre. Era mais baixa, mais aberta. Quando você me disse para ficar, você disse que a gente resolvia junto, disse. Você não tinha obrigação nenhuma. Não tinha. Por que então? Segurei o baio por um segundo. Olhei para o horizonte, para o cerrado que ia ficando dourado, com o sol descendo, para as nuvens brancas paradas no azul de Goiás, como se tivessem esquecido de andar. Virei o rosto para ela, e dessa vez não desviei o olhar. Porque desde que você chegou nessa estrada, disse, devagar, eu voltei a ter razão de voltar para casa. Ela me encarou. Os olhos dela percorreram meu rosto, como se estivesse lendo algo que demorou para entender. O baio bufou baixinho, impaciente. Dei um toque nele e retomamos o caminho. Mas alguma coisa tinha mudado no ar entre a gente. Não de repente, que as coisas que importam não mudam de repente. Tinha mudado do jeito do cerrado, que vai virando sem que você perceba o momento exato. E quando você olha de novo, já é outra estação. Naquela noite, depois do jantar, ela encostou a mão na minha por um segundo quando foi pegar a xícara de café. Não foi acidente. E eu não tirei a mão. Foi só isso. Só aquilo. Mas no silêncio daquela cozinha,
Com o lampião baixo e o cerrado escuro lá fora, aquele segundo valeu por tudo que os dois não estávamos prontos para dizer ainda. O processo durou 42 dias. Não foi rápido, não foi fácil, e teve momentos em que a doutora Norma ligava com notícias que faziam Eloá ficar quieta por horas, olhando para o cerrado pela janela, sem ver nada. Teve uma semana em que Aurélio mandou um oficial de justiça até a fazenda, e eu tive que ficar parado vendo um homem desconhecido entregar papel na minha própria varanda como se eu não existisse. Engoli aquilo porque a doutora Norma tinha dito para engolir. Batalha de papel não se vence na raiva, se vence na paciência, e Valdemar depôs. Esse homem simples, vizinho de Dirceu, agricultor de feijão e milho, foi até o fórum de Crixás, de camisa passada e chapéu na mão, e contou o que tinha visto com a clareza de quem não tem nada a esconder. Que Aurélio tinha chegado no hospital com 2 documentos prontos. Que Dirceu mal conseguia segurar a caneta. Que ele, Valdemar, tinha pedido para esperar. E que Aurélio tinha pedido para ele se retirar com uma frieza que ele nunca esqueceria. A doutora Norma tinha razão sobre o acordo pré-nupcial. Não estava registrado, não valia nada. Na manhã em que a decisão saiu, eu estava consertando o mourão da porteira quando Eloá saiu correndo da casa com o celular na mão. Correr era coisa que eu nunca tinha visto ela fazer. Ela era mulher de passo firme, não de corrida. Então soube antes que ela falasse. Parou na minha frente sem fôlego, os olhos brilhando de um jeito que era alegria, mas também era alívio, que são coisas parecidas, mas não iguais. A doutora Norma ganhou. Ela disse. Larguei a ferramenta no chão. Não disse nada. Ela também não disse mais nada. E então, de um jeito que aconteceu antes que qualquer um dos dois decidisse, ela veio até mim e eu abri os braços e ela encostou a cabeça no meu peito e ficou assim. Fiquei com a mão no cabelo dela, olhando para o cerrado por cima da cabeça dela e senti uma coisa estranha e boa ao mesmo tempo. Como quando a chuva chega depois de seca longa, que o primeiro sentimento não é alegria, é quase incredulidade. A gente fica parado olhando para a água cair, sem conseguir acreditar de todo que está chovendo de verdade. O baio nos olhou do estábulo com aquela paciência de velho. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Aurélio não apareceu mais. Não porque desistiu de vez. Homem assim não desiste, só recalcula. Mas a derrota no processo tinha tirado a base que ele precisava. E sem base, a ameaça vira só barulho. A doutora Norma disse que tinha outros caminhos jurídicos se ele tentasse algo diferente. E Eloá guardou isso como se guarda a ferramenta boa. Na prateleira certa, pronta para o caso de precisar, sem ficar pensando nela todo dia. A vida foi voltando ao que era, mas diferente. Que é a única forma de voltar que presta. Ela ficou na Santa Brígida. Não foi decisão com data marcada. Não foi conversa com começo, meio e fim. Foi acontecendo como as coisas verdadeiras acontecem. O banco dela na varanda virou o banco dela de vez. A xícara dela no armário ganhou lugar fixo. As janelas do fundo nunca mais fecharam. O segundo quarto virou o quarto dela sem que ninguém precisasse dizer em voz alta. E uma tarde de junho, quando o cerrado estava naquele amarelo seco e bonito que só junho tem, eu cheguei da lida e encontrei ela sentada na varanda com 2 copos de suco de caju que ela tinha aprendido a fazer com os cajueiros do fundo da propriedade. Me passou um sem cerimônia, como quem faz isso toda tarde, e eu sentei do lado dela sem cerimônia também, como quem sempre sentou. E foi assim. Sem declaração, sem promessa grande, sem o tipo de conversa que a gente ensaia antes de ter. Foi 2 copos de caju numa tarde de junho, e a certeza quieta de que eu não queria mais tarde, sem aquilo. Você sabe que esse cerrado é feio para quem não conhece. Ela disse olhando para o horizonte. Sei, eu achei feio por 8 anos. E agora? Ela tomou um gole do suco, olhou para o amarelo das árvores, para o vermelho da terra, para o azul imenso e sem nuvem do céu goiano.
Agora eu acho que feio e bonito às vezes são a mesma coisa dependendo de onde você está olhando. Não respondi. Mas senti algo se acomodar no peito, daquele jeito que coisa no lugar certo se acomoda. Tem uma tarde que eu guardo mais do que as outras. Foi umas 3 semanas depois. Eu estava selando o baio de manhã cedo, que ia verificar o pasto norte, quando Eloá apareceu na porta do estábulo. Posso ir junto? Olhei para ela. Ela nunca tinha pedido isso. Sabe montar? Aprendi quando criança. Esqueci boa parte. O baio é paciente. Ela montou atrás de mim com aquele cuidado de quem não quer atrapalhar. A mala daquela primeira vez tinha virado uma leveza diferente. Agora eram só as mãos dela segurando levemente nos meus lados, e o baio nem se incomodou, que é o tipo de cavalo que entende mais do que parece. Saímos pela estrada de chão. Era cedo, o sol ainda baixo, o ar com aquele frio fino de manhã que some antes das 8. A poeira vermelha subia nas patas do baio e o cerrado ia abrindo dos 2 lados. As árvores tortas e teimosas, o capim claro, um pássaro ou outro cortando o céu. Passamos pelo cruzamento onde eu a tinha encontrado naquela manhã de maio. Ela não disse nada quando passamos, mas senti ela olhar para o lugar e depois senti ela relaxar um pouco mais, as mãos um pouco menos contidas nos meus lados. Foi aqui, ela disse, baixinho. Foi. Parece muito tempo atrás. Parece, concordei. E faz menos de 2 meses. Ela ficou quieta por um momento. Romeu. A voz dela tinha aquela qualidade das coisas pensadas com cuidado. Aquele dia eu estava andando sem saber que estava desistindo. Não tinha tomado a decisão, mas o corpo já estava indo para um lugar que não era bom. Segurei o baio um pouco mais devagar. E agora? Perguntei. Agora eu sei exatamente onde estou. O baio continuou pelo caminho, as patas levantando aquela poeira fina de sempre. O sol foi subindo devagar, foi esquentando o ar, foi tirando o frio de cima da gente, e eu fui conduzindo o cavalo por aquela estrada de chão que eu conhecia de cor, cada buraco, cada curva, cada trecho onde a sombra das árvores cruzava, sentindo o peso dela atrás de mim, como se sempre tivesse estado lá. Pensei na Conceição, não com dor, que a dor foi se tornando outra coisa ao longo desses meses. Foi virando saudade, e saudade já é mais leve, já cabe no peito sem machucar. Pensei nela e tive a certeza tranquila de que ela entenderia, que ela, mais do que ninguém, saberia que coração que volta a bater não é coração que esqueceu, é coração que aprendeu que o amor não é traição de si mesmo. A Santa Brígida apareceu no fundo da estrada quando a gente voltou. A casa de 3 quartos, onde agora os 3 estavam abertos. O terreiro varrido. As janelas abertas deixando o vento passar. O banco na varanda com lugar para os 2. Não era luxo, nunca foi. Mas era sólida, e era viva, e era nossa de um jeito que não precisava de papel passado. Desci do baio primeiro e estendi a mão para ela descer. Ela pegou. E dessa vez não havia hesitação nenhuma. Foi o aperto de quem já sabe que a mão que está segurando é a certa, que o chão que está pisando é firme, que a estrada que está na frente, mesmo sem saber aonde leva, vale a pena ser percorrida. Levei o baio para o estábulo. Ela foi para a cozinha. E quando entrei logo depois, o fogão estava aceso, o café estava passando, e pela janela aberta, o cerrado de Goiás estava lá, feio e bonito ao mesmo tempo, imenso e quieto, guardando a nossa história pequena como guarda tudo que nasce nessa terra. Sem alarde, sem pressa, com a paciência eterna de quem sabe que o que é verdadeiro não precisa de testemunha para existir. Às vezes, a gente encontra o outro no pior momento possível. E é exatamente por isso que o encontro vale. Não porque foi fácil, mas porque dos 2 lados havia alguém que, mesmo quebrado, ainda escolheu ficar. Fim.